A não cumulatividade como principal instrumento da neutralidade, os resíduos da cumulatividade no Brasil, na Europa e no Mercosul, o paradoxo da guerra fiscal por meio de impostos que deveriam ser neutros, as restrições dos créditos do PIS e da COFINS no novo regime não cumulativo e as contínuas restrições de crédito do ICMS, a visão do Supremo Tribunal Federal, nós convidamos o professor Eduardo Maneira, graduado em Direito, mestre e doutor pela UFMG, advogado militante, autor de livro e artigos publicados, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Eduardo. Boa tarde a todos, meus colegas de trabalho, professor Walter Lobato, professor Ben, doutor José Benedito Miranda. Não poderia de registrar, mais uma vez, que é com elevada honra que participo do 9º Congresso promovido pela Bradetê, congresso esse que já se inseriu no calendário científico brasileiro e, pelas presenças ilustres da plateia, se comprova essa afirmação. Eu gostaria de, primeiramente, fazer um alerta ao nosso simpaticíssimo professor canadense, que eu vou tentar explicar um pouco de como funciona os impostos sobre venda e sobre consumo no Brasil, mas se o senhor não entender, eu imagino que não seja porque a explicação do professor seja insuficiente, nem que o seu português seja tão ruim, é porque o sistema é praticamente incompreensível. Não é? Foi-me pedido o tema a não cumulatividade como principal instrumento da neutralidade. Os resíduos da cumulatividade no Brasil, na Europa e no Mercosul. Eu vou me restringir aos resíduos do Brasil que nós temos, e com isso, mesmo assim, restringindo o tempo, que nós poderíamos aqui ficar horas e horas falando sobre esses resíduos. O paradoxo da guerra fiscal por meio de impostos que deveriam ser neutros, as restrições do crédito de PIS e da COFINS no novo regime não cumulativo e as contínuas restrições de crédito ICMS. Por fim, a visão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tentar passar por esses temas no prazo que me foi conferido, de 30 minutos. Em primeiro lugar, quando se fala em neutralidade, como a não cumulatividade como principal instrumento da neutralidade, nós devemos saber o que é não cumulatividade e o que é neutralidade. Quando se diz em neutralidade, o que se está pretendendo dizer? O que é a neutralidade da carga tributária ou neutralidade dos impostos? Neutralidade significa o seguinte: o que norteia o mercado são as leis da livre concorrência e da competitividade. A carga tributária é indiferente. O empresário, na hora de decidir em que estado ele vai instalar a sua fábrica ou a sua indústria, ele vai levar em conta o clima daquele estado, a infraestrutura daquele estado, o nível de educação e de saúde pública daquele estado, as questões logísticas, se o estado está à beira-mar ou se o estado é continental, ele não deveria se importar com a questão da carga tributária, se ela fosse neutra. A neutralidade é isso. A carga tributária, principalmente dos impostos sobre o consumo, ou seja, o consumidor que vai arcar com o peso daquele tributo, esta carga deveria ser indiferente para as decisões empresariais. Mas, quando se fala em neutralidade, nós devemos imaginar o seguinte: como que um imposto sobre consumo ou sobre vendas, o que ele deve conter, ou quais as premissas e os balizamentos que ele deve seguir para ser neutro? Primeiramente, o imposto sobre o consumo, professor Ben, eu imagino que o ideal fosse que existisse apenas
um imposto e, consequentemente, que tivesse apenas uma pessoa política competente para instituí-lo. Seria o ideal. No Brasil, nós temos o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios. Mas, no Brasil, são poucos os municípios, 5.000 e poucos. 5.000 e poucas câmaras municipais, 5.000 e poucas prefeituras, etc. Temos ISS, de competência dos municípios. De competência dos estados, que nós somos 27 estados, contando o Distrito Federal, nós temos o ICMS. A União Federal tem competência para o IPI. Isso falando de impostos. Além dos impostos, nós temos outra coisa chamada contribuições. A natureza jurídica das contribuições, eu jamais teria a pretensão de tentar explicar para o senhor. Mas são tributos. 2, PIS e COFINS, que também incidem sobre a receita bruta decorrente da venda de mercadorias e serviços. Então, de cara, nós já temos 5 tributos que incidem sobre vendas ou sobre o consumo. Mas ocorre o seguinte, apesar do ISS, que é de competência municipal, ser um imposto que onera o consumo, porque ele incide sobre a venda de serviços, ele não é, na maioria das vezes, plurifásico, como acontece com o ICMS, e é cumulativo. Então, nós temos um imposto sobre o consumo de competência municipal, que, na maioria das vezes, incide monofasicamente e é cumulativo. Quando incide em mais de uma operação. Se você consulta com um médico e que não haverá necessidade de exames, etc., há uma incidência única, monofásica desse imposto sobre a venda de serviços. O ICMS, de sua vez, é plurifásico e não cumulativo, que incide sobre vendas de mercadoria em geral, mas num Estado federal de mercado integrado, ou seja, num mercado em que não há barreiras alfandegárias, este imposto é de competência da União? Não, de competência dos Estados. Primeira distorção. Depois temos o IPI e as contribuições ao PIS e a COFINS, incidentes sobre a receita bruta de competência da União. Então, em primeiro lugar, a razão dessa neutralidade não ser alcançada na sua plenitude é a existência de vários impostos e de várias pessoas competentes para legislar sobre esses impostos. É consequência da existência de mais de um imposto. E qual é a grande dificuldade quando há várias pessoas políticas com competência para instituir impostos sobre o consumo ou sobre a venda? É a tentação dos incentivos fiscais. Ora, o conceito de neutralidade é incompatível com o de incentivo fiscal. Se a carga tributária é neutra, eu não tenho margem para conceder incentivo. Na medida em que eu concedo incentivo, eu deixo de admitir ou deixo de considerar como neutra a carga tributária. E as distorções decorrentes desses incentivos fiscais são evidentes e nós vamos demonstrar algumas, basicamente as isenções e os regimes de desoneração representados pela não incidência ou alíquota zero no meio da cadeia produtiva ou no meio da cadeia de circulação. Causam sérias distorções. A primeira questão, então, é essa. Não é possível, no Brasil, com
3 pessoas políticas com competência para instituir impostos sobre consumo pretender que o sistema seja neutro. Há uma impossibilidade material. Além disso, o que gera resíduo ou impede a neutralidade seria o abuso das legislações ou a não uniformidade que os estados, os municípios e a própria União têm do conceito básico. O que é não cumulatividade? Se a não cumulatividade é o instrumento da neutralidade, nós deveríamos ter um consenso sobre o conceito de não cumulatividade, e nós ainda não o temos. Para saber o que é não cumulatividade, eu não vou aqui, porque sobre isso nós já falamos em várias oportunidades, e todos os senhores conhecem a doutrina que discute a discussão e a polêmica teórica em torno de saber se a não cumulatividade é princípio, se a não cumulatividade é regra constitucional, qual o conteúdo semântico da não cumulatividade. Não é isso. Mas eu preciso responder a uma pergunta. A Constituição oferece o conceito de não cumulatividade, um conceito mínimo de não cumulatividade? Então, vamos ver onde e quando que a Constituição trata do tema não cumulatividade. Em relação ao ICMS, né, que o imposto será não cumulativo, no artigo 155, que todos vocês conhecem, e em relação ao ICMS, só recordando e para tentar sermos didáticos, vocês se lembram que, em relação ao ICMS, há aquela determinação de que o imposto, só um minutinho, artigo 155, a nossa Constituição é muito fácil de manusear, viu, professor? Ela é muito sucinta, não tem poucos artigos, mas, mesmo assim, tem hora que a gente se perde. Em relação ao ICMS, só destacar aquela ressalva que diz: a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes, e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, nos casos de isenção ou não incidência, em relação ao ICMS. Em relação ao IPI, nós todos sabemos, não há essa ressalva, e em relação ao PIS e a COFINS, a Constituição não faz ressalva nenhuma, determina que a lei escolha as atividades econômicas que se submeterão ao regime da não cumulatividade. Aí eu penso assim, a não cumulatividade para o ICMS tem ressalva, determina a anulação e o estorno em tais e tais situações. Para o IPI não fala nada, só diz que será abatido na operação futura o que foi cobrado na operação anterior. Em relação ao PIS e a COFINS, que foi introduzido recentemente, só diz que a lei escolherá qual atividade que estará submetida ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS, já pressupondo que nós todos saibamos o que seja não cumulatividade. Essa suposição se evidencia no artigo 154, inciso 1, que dispõe sobre a competência residual da União, que diz: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos.
Bom, se a Constituição, o que é que ela quer dizer com esse não cumulativo? Aí nós vamos para uma velha discussão que eu imagino que já esteja superada na Europa, na América do Norte, no Canadá, que é saber se essa não cumulatividade no Brasil, ela é crédito físico ou financeiro. Quando eu tive esse contato primeiro com a matéria, eu fiquei, não é possível que o Supremo Tribunal discuta uma coisa dessa. A lixa das fábricas de imóvel se desgastam ou não desgastam? Se desgastam, dá crédito. Se não desgasta, não dá crédito. Eu falei assim, o quê? 11 ministros discutindo sobre lixa? Não é possível. Mas é o que leva à discussão do crédito físico e financeiro. Essa discussão já está, como eu disse, superada em grande parte, na maioria dos países que adotam esses tributos plurifásicos sobre o consumo. Crédito físico, o que é? Garante-se o creditamento apenas de bens e serviços que tenham influência direta no processo produtivo, a saber, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. E o que é o crédito financeiro? Permite o creditamento amplo, incluindo todos os bens e serviços adquiridos pela empresa como meio para a sua produção. Enfim, o próprio custo de produção, aqui excluindo, em qualquer dos dois critérios, os bens adquiridos e que são alheios à atividade do contribuinte. O carro que a empresa compra para ser utilizado pelo seu diretor ou para o seu presidente não está fora desse conceito, seja de crédito físico ou de crédito financeiro. A doutrina pátria, majoritariamente, e principalmente nós falando em Belo Horizonte, com a presença do professor Sachi e da professora Misabel, a doutrina pátria sempre entendeu que, se a não cumulatividade é um instrumento da neutralidade, o principal instrumento da neutralidade, quando se fala em não cumulatividade, nós estamos falando de crédito financeiro, ou seja, o mais amplo possível. Mas não foi isso que disse o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos nos iludir, não podemos iludir os nossos clientes de que a Constituição de 88 garante o crédito financeiro. Olha, pode aproveitar tudo, o crédito é financeiro, porque este não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Como nos pediram também que desse um pouco da visão do Supremo, aqui eu vou rememorar a posição do Supremo nessa matéria. No recurso extraordinário 200.168, relator ministro Ilmar Galvão, onde o contribuinte pleiteava o direito ao creditamento do ICMS incidente sobre a aquisição de energia elétrica consumida em seu estabelecimento comercial, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que o legislador complementar somente teria a obrigação de garantir o crédito de ICMS nas aquisições de energia elétrica para o processo industrial, onde a mesma poderia ser considerada como insumo. Ou seja, numa visão que eu considero, com devido respeito, estreita do Supremo Tribunal Federal, a energia elétrica consumida pelo Carrefour, por exemplo, para manter ligadas as suas câmaras frigoríficas, os seus corredores, não é essencial à atividade, porque não é atividade industrial, atividade comercial, então, portanto, aquela energia não é utilizada no processo de industrialização. Disse o Supremo que o texto constitucional estaria a garantir apenas o crédito físico, ou seja, o conteúdo mínimo do princípio da não cumulatividade, de acordo com a jurisprudência que acabo de lhes narrar, o conteúdo mínimo é o do crédito físico.
obviamente que o legislador pode ampliar para o crédito financeiro. Outros julgados podem ser citados no mesmo sentido. Mais recente, recurso extraordinário 195.894, Diário da Justiça de 2001. Mas o julgamento mais sintomático da posição atual do Supremo, pela adoção do crédito físico, pode ser encontrada na ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2325, dígito 0. Esta ADIM, que foi ajuizada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, tendo como objeto a Lei Complementar 102 de 2000, que trouxe algumas alterações à Lei Complementar 87. Apenas para lembrar, pela Lei Complementar 87, a apropriação do crédito relativa à entrada de bens destinados ao ativo imobilizado se fazia em uma única parcela. A lei complementar determinou um fracionamento do crédito em 48 parcelas mensais. O aproveitamento de crédito ICMS destacado nas aquisições de energia elétrica pela Lei Complementar 87 se dava sem maiores obstáculos. Na Lei Complementar, passou a ser permitido o creditamento somente quando a energia for consumida em processo de industrialização. Naquela oportunidade, disse o ministro Carlos Veloso, vou saltar aqui, o relator era o Ilmar Galvão, e o ministro Veloso pediu vista e disse: apesar de entender que o princípio da não cumulatividade atende ao princípio da justiça tributária, o ministro deixa claro que a vedação ou parcelamento dos créditos de ICMS nas aquisições de bens do ativo imobilizado somente seria inconstitucional se a Carta Maior garantisse o crédito financeiro. E textualmente disse, abre aspas, a cláusula constitucional mencionada está-se a ver, não adota o crédito financeiro, mas o crédito físico. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente manifestada. Então, o que é que nós podemos aqui concluir? Se a Constituição trata do princípio da não cumulatividade